Olá, pessoal. Mais uma vez vamos discutir algumas coisas aqui sobre a atual realidade do Brasil que eu entendo que são importantes, mas ficam totalmente relegadas a um segundo plano, terceiro plano, quarto plano pela nossa boa e velha mídia tradicional. Qual que é a ideia? A gente pegar qualquer caso que você encontre envolvendo algum desvio de dinheiro público, de alguma pessoa, e procure fazer as ligações, buscando na internet, das causas e ligações espúrias que existem com os indivíduos envolvidos em notícias bem marginais que não passam na grande mídia. Isso a gente poderia pensar que seria uma abordagem tipo jornalismo investigativo, ou seja lá o que for. E veja como é fácil se a gente se empenhar nessa pesquisa, a gente vê o que acontece nesse submundo dessa política brasileira. Vamos pegar o seguinte, talvez ninguém ou poucas pessoas saibam quem que é a Samantha Ribeiro Meyer. Esses tempos passou uma notícia lá que o governo atual demitiu, exonerou essa pessoa da Itaipu Binacional. Então vejam bem, uma notícia que está lá no cantinho de qualquer meio de comunicação, dado em passant. Samantha Ribeiro Meyer, então vamos pesquisar quem que é essa pessoa. Ela é ex-mulher de Gilmar Mendes. Então vamos fazer a investigação. Se ela está lá na Itaipu Binacional, alguém indicou ela para esse cargo, não é cargo concursado. Quem indicou foi Fernando Bezerra Filho, vamos guardar esse nome, Fernando Bezerra Filho, que era ministro de Minas e Energia do governo de Michel Temer. Fernando Bezerra Filho nada mais nada menos é do que filho do senador do MDB de Pernambuco, Fernando Bezerra Coelho. Fernando Bezerra Coelho, ele esteve envolvido, foi denunciado na Lava Jato por recebimento de propina, 41,5 milhões, na construção da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco. Então, Fernando Bezerra Coelho foi indiciado na Lava Jato e, pasmem, a segunda turma do STF livrou a cara desse Fernando Bezerra Coelho, e essa segunda turma não aceitou a denúncia que tinha sido feita por delatores. Quem compunha a segunda turma? Aí vem as questões das ligações. Toffoli, Lewandowski e Gilmar Mendes. Então, Gilmar Mendes, a ex-mulher dele, vai para Itaipu Binacional, que é indicada por um ministro que é filho de um senador. Esse senador que teve a barra limpa pelo STF é aquele que aceitou, é relator da emenda do senador Eduardo Braga. Então, o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, mandou uma emenda, e o relator era aquele livrado pelo Gilmar Mendes. Essa emenda era para restringir o trabalho dos auditores fiscais de forma que eles não pudessem entregar para as autoridades crimes que não fossem fiscais. Então, foi um retrocesso muito grande na investigação. Então, foi feito esse bloqueio, essa restrição de atuação dos auditores fiscais. Quem enviou essa emenda, foi o senador Eduardo Braga, e o senador Eduardo Braga é hoje senador pelo MDB do Amazonas e foi ministro das Minas e Energia no governo Dilma. Em 2016, ele foi denunciado na Operação Lava Jato por delatores da Andrade Gutierrez por recebimento de propina nas obras da Arena da Amazônia, uma obra que foi superfaturada e algo totalmente desnecessário para qualquer situação razoável que se pense para o uso daquele estádio lá no Amazonas. A propina que ele recebeu, segundo
essas delações é algo entre 20 e 30 milhões. Então, o alvo de toda essa trama eram os auditores da Receita Federal, justamente aqueles que fizeram a investigação do patrimônio de Gilmar Mendes e da sua esposa atual. Então vejam que a coisa é complicada e a gente consegue fazer isso de uma forma simples. É só procurar o nome de uma pessoa envolvida e ir fazendo as ligações do que acontece. Resumindo, uma senhora é demitida da Itaipu Binacional, ela é ex-esposa do ministro do STF, quem indicou foi o ministro das Minas e Energia, cujo pai foi indiciado na Lava Jato e livrado pelo ministro do Supremo, que era ex-esposo da demitida da Itaipu Binacional. Esse pai daquele que indicou era relator de um projeto de uma emenda enviada por um senador que tinha sido delatado pelas empreiteiras por recebimento de propina e bloqueou o trabalho de auditores justamente daqueles que estavam investigando o ministro do Supremo. É uma coisa meio complicada, tal coisa. Essas coisas podem todas ter sido devido ao acaso. Se a gente for um pouco mais longe, a gente vai ver que a refinaria Abreu e Lima era uma parceria entre o Brasil e a Venezuela, o Brasil na pessoa de Lula e a Venezuela na pessoa de Hugo Chávez. E aquela obra do estádio no Amazonas era uma obra para a realização de uma Copa do Mundo no governo da Dilma. Então, a gente fazendo essa ligação toda aí, a coisa, podemos dizer assim, é bem cabulosa. Nós podemos fazer isso com qualquer notícia marginal que se encontre na imprensa. Isso era para ser a grande notícia a ser dada por todos os meios de comunicação. Eu desafio alguns de vocês que estão vendo isso aqui a que procurem a ordem de grandeza que foi dado para essa conexão desses eventos. O antagonista fez isso, mas de uma forma também bem superficial. E o antagonista não tem uma divulgação muito grande na mídia. Então eu sugiro que vocês me ajudem. A minha ideia de falar essas coisas é para que a gente tome consciência do que é esse país. Se você não entendeu essas ligações que eu acabei de citar, porque é meio complicada, veja de novo o vídeo e me ajude repassando isso para que o maior número de pessoas possa tomar consciência do que é a podridão desta política envolvida neste bom e belo Brasil. Obrigado.